Eu começo a edição de hoje, desta quarta-feira, falando sobre superdotação. Você sabe o que é isso? Para conversar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio a psicopedagoga Alessandra Teixeira. Muito bom dia para você, bem-vinda à nossa programação. Muito bom dia também. Queria que você colocasse só o microfone mais próximo. Bom dia. Alessandra, eu queria que você explicasse para a gente o que é superdotação. Bem, a superdotação é um termo utilizado para definir pessoas que têm habilidades acima da média, que têm habilidades intelectuais, que demonstram uma certa facilidade de compreensão, que demonstram uma certa condição de resolver problemas, né? Então, essas pessoas com habilidades acima da média, academicamente falando, elas são consideradas pessoas com superdotação. Geralmente a gente identifica já pequenininha a criança, ela demonstra isso? Sim, em algumas situações elas demonstram, né? Porque elas, quando entram na escola, elas começam a mostrar um desenvolvimento bem Superior, acelerado, né? sim, acelerado em detrimento às outras crianças, né? Então, ela demonstra essa condição de resolver problemas, de fazer cálculos, né? E ali a gente já começa a perceber se aquela criança tem uma superdotação, né? Ou altas habilidades, que é um termo incambiável, né? Esses são termos incambiáveis. Vamos falar de característica, Alessandra. Você falou que são crianças que se destacam das demais, né? Tem uma, vamos dizer assim, superinteligência, mas é só isso, as características, ou tem outras características que a gente pode identificar? Bem, na verdade, a criança com superdotação, ela tem algumas características que não são só acadêmicas, né? Segundo Joseph Renzulli, ele resume essa questão da superdotação e altas habilidades com três, ele coloca isso como os anéis de Renzulli, é conhecido assim, que a criança ela apresenta uma habilidade acima da média, criatividade, né? E foco na atividade, ou seja, foco na tarefa. Ele se interessa por temas específicos. Então, essas crianças já começam, aí a gente começa a identificar se ele tem essas três características. Como lidar com essas crianças dentro da sala de aula, né? Já que elas se destacam dos demais? Bem, às vezes as pessoas lidam com um mito com relação a que elas, porque elas são consideradas com superdotação, não precisam aprender ou não precisam de ajuda. Pelo contrário, a criança com superdotação ou com altas habilidades, que é essa intercambiação entre elas, ela precisa de um apoio, porque ela não sabe tudo, ela precisa sim de ajuda para desenvolver mais ainda aquela habilidade que já está acima da média. Então, ela precisa de uma suplementação, precisa de um olhar diferenciado para elas. Geralmente, quando é identificado dentro da sala de aula, elas começam a progredir acima da média em relação às outras crianças ou permanecem na mesma série em relação à idade? Bem, existem situações que crianças com altas habilidades de superdotação, elas podem fazer um teste de recolocação. Para passar de fase, sim, né? Vamos sim, dizer assim. elas têm esse direito, né? Até porque quando ela tem habilidades acadêmicas superiores, né, das outras crianças, elas podem ser avaliadas nesse processo. Professora, é muito comum ou não é comum a superdotação, vamos dizer, aqui em Barreiras? Bem, aqui em Barreiras tem muitas crianças nessas condições, existem, né? Então, como é que se lida com isso dentro da sala de aula, dentro do ambiente? Essas crianças, por serem mais superdotadas, né, elas têm um diferencial, né? sim, elas têm um diferencial que fica bem interessante, é que as pessoas comecem a entender, né, que é um tratamento específico, é uma criança, um adolescente, público-alvo da educação especial, né? Então, elas precisam sim de um atendimento diferenciado ao ponto de suplementar a condição dele no ambiente, né, ali no contexto da escola. Geralmente é o quê? Uma psicopedagoga que faz esse acompanhamento? Como é que funciona? Qual que seria o profissional dentro do ambiente escolar para ajudar essa criança? Bem, no ambiente escolar,
a criança, por ela ter essas altas habilidades de superdotação, ela pode apresentar um comportamento arredio, né? Ou que ela se sinta discriminada, incompreendida por conta dela saber, entender o processo da aprendizagem de determinados conteúdos com mais rapidez. Então, ela se sente frustrada porque aquele ensinamento não está mais para ele, no sentido... Não funciona mais para ele, né? Ele aprende acima da média em relação às outras crianças. Então, ele consegue entender o que o professor está falando muito rápido. E, por conta disso, precisa de um acompanhamento psicológico, precisa de um acompanhamento psicopedagógico, neuropsicopedagógico. Isso vai depender de cada um com relação a essa condição que ele tem. Às vezes eu tenho ali no ambiente escolar uma criança super inteligente, o que não é uma criança super dotada. Como é que eu diferencio daquela criança que é extremamente inteligente daquela que de fato tem essa habilidade a mais? Sim, essa pergunta é importantíssima, porque muitas pessoas confundem a questão de superdotação e altas habilidades. A superdotação, ela ainda existem testes de QI, né, que é exatamente a condição intelectual, mas existem crianças que têm altas habilidades, porém, ela não é superdotada. As crianças com altas habilidades são essas que se desenvolvem melhor na parte artística, de representatividade. Elas são crianças que são líderes, né? Eles conseguem ser líderes assim com facilidade. Eles conseguem também estar desenvolvendo situações de esporte, né? Como o caso de muitos jogadores de futebol. Ali é uma alta habilidade, mas não é uma superdotação, né? Uma pessoa com superdotação pode ter altas habilidades, mas uma criança um adolescente, uma criança com altas habilidades, nem sempre tem. Não necessariamente. A superdotação. Existe essa... Por isso que é intercambiável. Queria muito agradecer a sua participação. Muito bacana conversar sobre esse assunto contigo. Eu é que agradeço. É muito bom também falar, porque muitas pessoas, né, sofrem, pais de alunos, pessoas na escola. Então, eu também agradeço essa oportunidade.